Gostaria de falar sobre 3 mulheres que eu admiro muito na Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia, meditar no passado, naquelas mulheres do passado e trazer para o nosso tempo hoje. E eu pergunto, será que nós estamos sendo como elas? Será? Será que nós temos aquela disposição que elas tiveram? Será que nós temos aquela fé que elas tiveram? Será que nós temos aquela coragem que elas tiveram? Então nós vamos ler a primeira passagem em Juízes. Juízes 4, do 6 ao 9. Enviou e chamou Baraque, filho de Abinoam, de Quendé, Naphtali. Ele disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente do monte Tambor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Entrarei a ti e atrairei a ti para ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e darei em tuas mãos. Então disse Baraque: se for comigo, irei, mas se não for comigo, não irei. E disse Débora: certamente contigo irei, porém não será a honra pelo caminho, não será tua honra pelo caminho, pelas mãos de uma mulher o Senhor venderá Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque. Eu admiro demais a história de Débora. Que a Bíblia diz que fazia 20 anos que o povo de Deus estava sofrendo na mão de Cícera, aquele homem ruim, mau, que perseguia o povo de Deus. Mas agora o Senhor disse: chega de ver o meu povo sofrer. Chegou a vitória. E ela foi e disse, o Senhor disse para ela: diga para Baraque que vai, pega 10.000 homens e vai, porque chegou o tempo da vitória. Mas quando ela disse para ele, ele disse: eu não, só se você for. Mas ela foi tão corajosa, e ela foi tão sábia, e ela disse: eu vou, mas a vitória será dada através da mão de uma mulher. E eu fico pensando assim, será que hoje nós faria isso? Será que se o pastor ali, o Senhor dissesse para ele: vai, e ele dissesse: não, eu só vou se você for, será que nós iríamos? Ou eu tenho certeza que nós ia dizer, qualquer uma de nós: imagina, o pastor está louco, ele é homem, que covardia, mandar uma mulher entrar no meio de 10.000 homens para ir numa guerra. Eu estou fora. Mas Débora não. Débora, ela aceitou, ela foi, ela lutou, ela venceu, e a vitória foi do povo de Deus através da mão de uma mulher. De uma mulher a vitória foi do povo de Deus. Eu me admiro de 3 qualidades de Débora. Ela tinha muitas qualidades, mas 3 qualidades que mais me chamou a atenção. Primeiro, a coragem que ela teve de enfrentar uma guerra no meio de 10.000 homens. Mas ela foi, porque ela estava ajudando o povo de Deus. Segunda coisa que me deixou assim impressionado com Débora: a humildade. Porque a Bíblia diz que Débora, ela era juíza. E uma juíza, ela estava sentada numa mesa, numa sala, servindo o povo. Mas ela não se importou com a classe dela. Ela deixou tudo e ela foi, porque ela sabia
que Deus ia dar a vitória para ela. E Deus deu a vitória para Débora. Ela foi humilde, ela foi corajosa e ela foi sábia. Porque ela disse, eu vou, mas a vitória, pela mão de uma mulher. Quantas vezes nós deixamos o inimigo levar a nossa bênção? Quantas vezes nós perdemos a nossa bênção porque nós não temos coragem, nós não temos humildade e nós não temos sabedoria. Mas Débora, ela teve tudo isso. Outra pessoa que me chama a atenção está no livro de Esther, capítulo 4, do 15 ao 17. Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejua por mim, e não coma, nem beba, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo, pereço. Eu fico pensando assim, a sabedoria de Esther, que inteligência que Esther teve, quando ela soube que Amã ia matar os judeus e acabar com o povo dela, ela teve uma ideia que a gente fala, meu Deus, será que hoje nós teríamos essa ideia? Será? Primeiro, ela entrou em jejum e oração. É que muitas vezes a gente não faz isso hoje. Nós queremos resolver tudo do nosso meio. Nós queremos resolver tudo do nosso modo. Nós achamos que Deus ele é obrigado a fazer tudo para nós. Ele é obrigado a dar do nosso jeito. Não. Primeiro nós temos que orar, buscar Deus, pedir direção dele. E foi assim que Esther fez. Não era tempo dela falar com o rei. Ela não podia ir falar com o rei. Porque o rei, aquelas mulheres só podiam falar com o rei no tempo certo. E ela não era tempo dela falar com o rei. Mas ela teve ideias maravilhosas. Por quê? Porque primeiro ela orou, primeiro ela jejuou, primeiro ela mandou que Mardoqueu lá fora também orasse, jejuasse. E assim Deus deu estratégia para ela. E o que ela pensou? Ela disse, olha só, como que Deus, quando nós buscamos a Ele, quando nós jejuamos, quando nós pedimos direção dEle, olha só como que Deus nos dá estratégia. Ela teve uma estratégia maravilhosa. Ela disse, eu penso comigo que ela pensou assim, eu vou me arrumar bem bonita, eu vou dar uma voltinha lá, em frente ao palácio, e aí o rei vai me ver, na certa ele vai perguntar o que eu estou fazendo ali, porque não era tempo dela ir falar com o rei. O rei podia até mandar castigar ela, o rei podia até mandar chamar a atenção dela, o que você está fazendo aí?